boa noite a todos. Deixa eu colocar aqui. Isso. Nós vamos dar início agora à correção da lista 1 do AVA, do projeto Acelere Sua Carreira, tá bom? Bem, vou aqui fazer primeiro algumas considerações muito importantes e depois vamos fazer a correção, tá bom? Deixa eu... Só um pouquinho que travou. Isso, olhem só, gente. Então, eu vou pegar isso aqui também, importante para mim, ó. Isso, o apontador, né? Olhem só, gente, eu vou aqui fazer a correção com vocês das atividades que estão postadas lá no AVA, referente à lista 1 do projeto Acelere Sua Carreira, tá? É importante destacar para vocês que são ao todo 30 questões, né? E eu vou apresentá-las aqui, só que elas não se encontram na ordem em que aparecem no AVA, nem mesmo as alternativas apresentam a mesma sequência. Isso significa o seguinte, que eu vou apresentar aqui, por exemplo, a questão 1 não corresponde necessariamente à questão 1 que vai aparecer para você no AVA, tá? Nem as alternativas A, B, C, D, E não são necessariamente na mesma sequência. Por quê? No AVA, as questões e alternativas aparecem de forma aleatória. Então, eu não tenho como precisar, né? Para um aluno aparece numa sequência, para outro aluno aparece em outra sequência. Então, por isso, o importante aqui é que o aprendizado, né, ele seja alcançado em relação às questões. Eu não estou dando aqui um gabarito a ser seguido para vocês, tá bom? E, ao mesmo tempo, também, é muito importante porque nós temos alunos enadistas que não têm acesso ao AVA, né? E que eles vão, né, a partir deste vídeo, ter a oportunidade de entrar em contato com essas questões também, tá certo? Então, eu vou apresentar aqui, então, tendo este aviso, que é super importante, para vocês se aterem à questão e à resposta correta, e não necessariamente a um gabarito formal, porque aqui não é este gabarito, tá bom? Atenção aí, o importante é a gente conseguir entender a questão e saber, né, quais são as respostas corretas, tá certo? Então, vamos. Espero aqui para a gente ter uma noção, né, das questões, a quantidade e do ponto em que estamos. Afinal de contas, como eu falei com vocês, são ao todo 30 questões, tá certo? Então, olhem só. O perfil genético de um indivíduo, comumente utilizado na identificação humana, é baseado na combinação de diversos marcadores moleculares, que são herdados de seus genitores. Esses marcadores são geralmente diferenças na sequência de DNA nuclear entre os indivíduos, que são os polimorfismos. Em alguns casos, entretanto, a análise do DNA nuclear não é suficiente para se chegar a uma identidade, sendo a análise do DNA mitocondrial, que é o mtDNA, uma das alternativas recomendadas. A respeito do uso do mtDNA na análise da paternidade, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. Vejam só, qual que é a primeira asserção? O DNA mitocondrial, de herança estritamente materna, não está sujeito à recombinação da meiose, possuindo centenas de cópias por célula, o que facilitaria sua chance de recuperação e análise. Porque, devido ao modo de transmissão, filhos e filhas, assim como a mãe, não podem ser distinguidos entre si pelo DNA mitocondrial, e a análise desse material não deve ser utilizada para fins de confirmação de paternidade. Bem, a respeito dessas asserções, assinale a opção correta. Então, foram dadas, né, 5 alternativas, e nós, né, devemos marcar a questão que fala aqui. As asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras. De fato, né? Todas essas duas afirmativas são afirmativas verdadeiras. Entretanto, a afirmativa 2 não é uma justificativa, ela não tem uma correlação direta de justificativa com a afirmativa 1. É importante a gente entender
que o DNA mitocondrial é uma das únicas organelas oriundas integralmente do lado da mãe, pois localiza-se dentro do óvulo. As mitocôndrias dos espermatozoides, geralmente elas são eliminadas do embrião, de modo que o DNA mitocondrial é herdado da mãe. Portanto, todos os filhos de uma mulher que seja homoplasmática para a mutação do DNA mitocondrial herdarão essa mutação, enquanto que nenhum dos descendentes de um homem portador da mesma mutação herdará o DNA defeituoso. Dessa forma, o DNA mitocondrial não pode ser utilizado para fins de confirmação de paternidade, confirmando a veracidade de ambas as asserções. Entretanto, a justificativa para a asserção 1 é que milhares de cópias de DNA mitocondrial estão presentes em uma única célula. O DNA mitocondrial é herdado da mãe, permitindo parentes maternos distantes serem comparados com as amostras analisadas para o teste de hipóteses, ou relacionamento quando o fornecedor original da amostra não está disponível. Além disso, o DNA mitocondrial é mais estável à ação de agentes ambientais e pode-se conseguir uma quantidade maior deste DNA, mesmo se a amostra é limitada e se está em um nível alto de degradação. Completando, inclusive, eu coloco aqui também de que são informações que eu acho que são importantes, porque não só em relação à questão aqui propriamente dita, mas se a gente imaginar que é um assunto que possa ser, né, discutido numa possível prova do ENAD, né? Então, é importante também a gente destacar que, normalmente, a identificação genética, ela é realizada pela análise do DNA mitocondrial, ou seja, aquele DNA que está contido no núcleo das nossas células, né? A gente desde o início sabe que ali é o nosso local de herança genética. Entretanto, é importante a gente também destacar que um outro tipo de DNA, ele pode ser analisado, que é justamente esse DNA mitocondrial que se refere à questão, né? O DNA mitocondrial, ele apresenta um padrão de herança materna, ou seja, a sequência, ela é idêntica para todos os familiares em relação à nossa mãe. Então, quer seja a nossa mãe, quer seja, por exemplo, as irmãs, os irmãos, né, referentes à nossa mãe. Então, por quê? Todos os familiares por parte da mãe, que é o que a gente denomina de herança matrilinear, possuem essa mesma característica de DNA mitocondrial, tá bom? Pode ser usado para identificar pessoas desaparecidas através de análise por comparação com parentes. É útil também na identificação de materiais muito antigos ou em avançado grau de decomposição. A análise do DNA mitocondrial tem ajudado a solucionar diversos casos da genética forense, sendo utilizado com sucesso nos laboratórios, tanto dos Estados Unidos como também de Europa, tá bom? Bem, vamos para uma próxima questão. Questão número 2. Vocês vão ver, até é importante destacar, que aqui, ao longo das questões, tem vários assuntos, né, pertinentes que possam ser discutidos numa prova tipo ENAD, tá bom? Então, e aqui, ó, eles aparecem em sequências aleatórias, tá bom? Tanto aqui apareceu para mim, quanto pode aparecer para você lá. Então, ele vem em uma sequência bastante aleatória, mesclando os diversos assuntos que compõem uma prova do ENAD, tá bom? Essa daqui é uma delas, olhem só. A educação de jovens e adultos, que é o EJA, é uma modalidade de ensino complexa porque envolve dimensões que transcendem a questão educacional. Até uns anos atrás, a educação resumia-se à alfabetização como processo compreendido em aprender a ler e a escrever. O professor que propõe a trabalhar com adultos deve refletir criticamente sobre a sua prática, tendo também uma visão ampla sobre a sala de aula, sobre a escola em que vai trabalhar. Tem que ampliar suas reflexões sobre o ensinar, o pensamento, sobre sua prática como um todo. Considerando que estabelece a Lei de Diretrizes e Bases para a Educação de Jovens e Adultos, que é o EJA, avalia as sessões a seguir e a relação proposta entre elas.
Vejamos, são duas afirmativas. A primeira, na educação de jovens e adultos, o professor precisa resgatar, junto aos alunos, suas histórias de vida, tendo conhecimento de que há uma espécie de saber desses alunos, que é o saber cotidiano. Uma espécie de saber das ruas, pouco valorizado no mundo letrado e escolar. Frequentemente, o próprio aluno busca na escola um lugar para satisfazer suas necessidades particulares, para integrar-se à sociedade letrada, da qual não pode participar plenamente quando não domina a leitura e escrita. Porque um novo pensar sobre a educação de jovens e adultos traz para o âmbito escolar questões relativas ao processo histórico do aluno. Existem muitos motivos que levam esses adultos a estudar, como exigências econômicas, tecnológicas e competitividade do mercado de trabalho. Vale destacar que outras motivações levam os jovens e adultos para a escola, por exemplo, a satisfação pessoal, a conquista de um direito, a sensação da capacidade e dignidade que traz autoestima e a sensação de vencer as barreiras da exclusão. A respeito dessas duas afirmativas, assinale a opção correta. E aí, a opção que devemos marcar é dizendo que as asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras, de fato, né? E a 2 é a justificativa da 1, né? Sim, se a gente observar, realmente faz toda questão, são duas afirmativas corretas, a gente consegue, né, fazer um link aqui e, de fato, justificar a afirmativa 1 com a afirmativa 2, tá bom? Então, também é interessante isso, porque aqui entra, né, a questão da educação, o que é muito importante para nós, imaginando, né, vocês aí como futuros profissionais da biologia, podendo trabalhar dentro de uma sala de aula, como inclusive dentro da EJA, né? Por que não aproveitar a experiência que tem os alunos de viver em áreas da cidade descuidadas pelo poder público para discutir, por exemplo, a poluição dos riachos e dos córregos e os baixos níveis de bem-estar das populações, os lixões e os riscos que oferecem à saúde das gentes? Bem, essa, né, é um texto que foi retirado do Paulo Freire, em Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessários à Prática Educativa. E de acordo com o trecho apresentado, assinale a alternativa que apresenta corretamente a proposta para o trabalho com a educação ambiental. Qual que é a alternativa que devemos marcar? De que o professor, ele deve relacionar a educação ambiental com as condições e o ambiente do aluno, buscando relacionar o conhecimento científico com a realidade de vida. Isso é fundamental, né? A gente, enquanto professor, contextualizar não só a educação ambiental, mas a gente sempre precisa de contextualizar aquilo que a gente está ensinando com o universo do aluno, né? A partir do momento que a gente contextualiza, a gente favorece ao aluno a entender aquilo que a gente está falando. Então, é muito importante. Numa questão, sim, de educação ambiental, não é só a gente falar aquilo que é importante que ocorra, né? É importante a gente também destacar e fazer com que os alunos possam verificar realmente até mesmo as mazelas as quais nós, o aluno, aquele local específico, né, pelo qual ele convive, de que possa ser destacado e correlacionado a essa disciplina, né? Bem, a próxima questão vem até uma charge, né? Olha só, vida social sem internet? Bem, eu estou aqui fazendo a gravação desse vídeo e ontem foi quando nós tivemos aquela pane global do WhatsApp, Facebook, né, Instagram. Então, a gente sabe bem o impacto que disso tudo tem ocorrido nas nossas vidas, né? Mas vamos ver aqui a charge. Olha só, o blogueiro profissional. Você está no Orkut? Estou. No MSN, no MySpace, no Facebook? Em todos. Até no Twitter? Claro. Você
está em tantos lugares, por isso raramente te vejo no mundo real. Ou seja, vejamos. A charge revela uma crítica aos meios de comunicação, em especial à internet. Por quê? Porque questiona a integração das pessoas nas redes virtuais de relacionamento. É muito importante e tem tido muito isso, viu, gente? Essa discussão nas provas das pessoas em relação ao mundo virtual, ao mundo real, né? Então, esse é o tipo de charge, logicamente não é essa, mas um modelo, né, que expressa muito bem discussões que tem tido aí nas provas ultimamente, né? Então, é importante que a gente tenha essa visão crítica, essa visão de que até que ponto, de fato, né, essa integração das pessoas está, às vezes, tão somente ali no mundo virtual e essa carência no mundo real, né? Bem, questão? Olha só, eu até tentei tirar aqui para dar uma melhor qualidade a essa imagem, e se não me engano, eu acho até que na próxima que vem as opções, eu consegui dar uma melhorada, tá? Mas vejamos, olha só. A frequência cardíaca é a quantidade de vezes que o coração bate por minuto, e o seu valor normal varia entre 60 a 100 batimentos por minuto. Porém, ela pode oscilar com a idade, atividade física ou a presença de doenças cardíacas. Na ocorrência de frequência cardíaca baixa ou alta, o indivíduo deve consultar um cardiologista para fazer exames do coração, identificar a causa e iniciar o tratamento se necessário. O quadro na imagem mostra a frequência cardíaca normal para homens que praticam atividade física. Então, vem aqui, né? Homens entre 18 e 25 anos, entre 26 e 35, entre 36 e 45 anos. E aquela característica, né? Que é aquele considerado excelente, boa ou abaixo da média. E aqui os valores. Daqui a pouco a gente vai ver direitinho. Como exemplo, de acordo com o quadro, um homem praticante de atividade física com 30 anos de idade, ou seja, 30 anos ele está nessa coluna daqui, né? Entre 26 e 35 anos, que apresenta frequência cardíaca de 72 a 74 batimentos por minuto. Olha, 72 a 74 batimentos por minuto. Isso é uma condição cardíaca abaixo da média, de fato está, né? Um homem de 40 anos, ou seja, 40 anos está nessa faixa etária aqui, entre 36 e 45, então está aqui nessa coluna, que pratica atividade física e apresenta cerca de 57 batimentos por minuto. 57 seria aqui, ó, entre 54 e 59 batimentos por minuto. Tem uma condição cardíaca, né? Então, aí é que ele está perguntando. Então, vejamos. Aí aqui eu pus o quadro aqui para vocês, não consegui dar né, uma melhor qualidade, mas acho que dá para acompanhar. Tanto ali eu já estava mostrando para vocês, né? Então, esse homem que tem quantos anos aqui, ó? 40 anos e 57 batimentos por minuto. Olha, 40 anos, está nessa coluna, entre 36 e 45 anos. E ele apresenta, e ele apresenta 57 batimentos, né? Então, se ele apresenta 57 batimentos, é também nessa linha daqui, ó. Então, vejamos. Ele apresenta, então, olhem, excelente. Então, é isso que a gente vai ver, olha. Excelente, uma condição excelente. E para permanecer nessa condição, esse valor poderia variar até 59 batimentos por minuto no máximo. Justamente aqui, olha, até 59 batimentos por minuto no máximo, tá bom? Então, é assim. Então, também é interessante a gente destacar que existem questões que a resposta está no próprio quadro, está no próprio gráfico, né? A gente só tem que ter o cuidado de ler o comando, de verificar, né? Ler com calma, com atenção. Então, quando vocês estiverem ali na prova do ENAD, isso, uma leitura atenciosa, né? Acompanhando, se vocês observarem, a própria descrição, né? Ela já te mostra, já te leva à resposta, tá bom? Questão. Olhem só.
Essa daqui, inclusive, eu também fiz umas observações depois dela, tá? Porque acho que é bom para a gente completar essa informação. Reparem que a hepatite é toda e qualquer inflamação no fígado que possa resultar em alteração laboratorial, sendo que uma de suas causas possa ser a infecção viral, sendo causado por 5 tipos virais, A, B, C, D e E. Em uma unidade hospitalar, existem 5 pacientes diagnosticados com hepatite, sendo que o paciente 1 não apresenta nenhum sintoma clínico aparente, mas foi diagnosticado com cirrose. O paciente 2 passa por constantes sessões de hemodiálise desde a infância e o médico identificou como grave a ausência de vacinação para a imunização contra o vírus. O paciente 3 apresenta sintomas clínicos, não teve relações sexuais sem proteção ou contato com sangue contaminado. O paciente 4 apresenta sintomas clínicos aparentes e foi indicado a imunização do seu filho recém-nascido com imunoglobulina humana antivírus hepatite B. O paciente 5 apresenta sintomas de fadiga é cansaço, né? E problemas digestivos, e era usuário de drogas injetáveis e compartilhava seringas com outros usuários. Bem, acerca dos detalhes fornecidos para cada paciente, ou seja, dos 5 pacientes, quantos pacientes poderiam ter sido diagnosticados com hepatite C? Então, é importante a gente verificar que, a princípio, o autor da questão falou da hepatite como um todo, inclusive citou de 5 tipos virais que podem promover hepatite. Entretanto, ele quer saber agora sobre a hepatite C. E aí aqui eu destaco para vocês, né? Mais do que a resposta, mas eu destaquei aqui os 2 pacientes. Reparem que esses 2 pacientes, tanto o paciente 2 quanto o paciente 5, falam 2 características muito importantes, que é o contato do paciente com sangue. Então, olha só, o paciente 2 passava por sessões de hemodiálise, né? Inclusive, não teve vacinação para imunização, né, contra a hepatite C. E o paciente 5, além de ter sintomas clássicos da hepatite C, que realmente é cansaço e também problemas intestinais, né, digestórios, ele era usuário de drogas e seringas injetáveis. Então, isso é importante porque, de fato, aqui a resposta são 2 pacientes, mas por que, né, que esses 2 pacientes nos chamam muita atenção? Porque o vírus hepatite C transmite-se principalmente pela via sanguínea, bastando uma pequena quantidade de sangue contaminado para transmiti-lo. Então, inclusive, esse compartilhamento de seringa, né, muito importante. Se este entrar na corrente sanguínea de alguém através de um corte ou uma ferida, ou na partilha de seringas. A transmissão por via sexual é pouco frequente e o vírus não se propaga no convívio social ou na partilha de objetos, né? Que não haja contaminação por sangue. Apesar de o vírus já ter sido detectado na saliva, é pouco provável a transmissão através de beijo, a menos que existam feridas. Ou seja, o que pega mesmo em questão de hepatite C é a questão de sangue. Então, hemodiálise, compartilhamento de seringas, tá? Eu até coloquei aqui esses sintomas para vocês, né, para a gente poder recordar que apenas 25 a 30% dos infectados apresentam, na fase aguda, sintomas de doença, ou seja, eles podem até vir a ser assintomáticos por um período, né? Que pode manifestar-se por queixas inespecíficas, como letargia, ou seja, pessoa mais fadigada, mais cansada, mais lenta, né? Mal-estar geral, febre, problemas de concentração, queixas gastrointestinais, como perda de apetite, náuseas, intolerância ao álcool, dores na zona do fígado ou sintoma mais específico que é a icterícia, que é aquela coloração, né, amarelada na pele, justamente devido ao mau funcionamento do fígado. Muitas vezes os sintomas não são claros e poderiam inclusive ser confundidos com outras manifestações clínicas, né, com outras patologias. Pode se assemelhar ao de uma gripe, inclusive. O portador crônico do vírus pode mesmo não ter qualquer sintoma, sentir-se saudável e, no entanto, estar a desenvolver uma cirrose ou um cancro hepático, tá
bom? Mas é importante também destacar o seguinte, que cirrose, ela por si só, ela não é uma característica única e exclusiva da hepatite C, né? Nem só da hepatite. Um indivíduo possa até ter, por exemplo, uma barriga d'água, né? Que é a parasitose por Schistosoma mansoni, pode promover cirrose. Então, só a palavrinha cirrose, embora lembra muito o aluno na questão de fígado, né, questões hepáticas, ela não funciona exclusivamente por si só. A gente tem que sempre observar todas as outras características também, tá bom? Então, é por isso que nesse conjunto da obra é importante a gente destacar e chamar a atenção, né? Essa presença concomitante entre sintomatologia, entre características e as vias de transmissão, no caso do vírus da hepatite C, tá bom? Questão: o desenvolvimento tecnológico e a inovação de um país dependem, em grande parte, da formação de recursos humanos capacitados, bem como de investimentos consistentes, contínuos, de longo prazo e de porte. O Brasil adotou a estratégia de que a pesquisa acadêmica geraria conhecimento, que naturalmente se transformaria em inovações tecnológicas, o que não está refletindo a realidade do setor do país. O Brasil sempre investiu de forma inconstante e em quantidade insuficiente, infelizmente, né, gente, os recursos públicos federais e estaduais no desenvolvimento de ciência e tecnologia, com exceção no estado de São Paulo, o que sempre preocupou a comunidade científica e empresarial do país. Além disso, o setor empresarial também investiu e ainda continua investindo muito timidamente, ao contrário do que ocorreu nos modelos de países como a Coreia do Sul. Este último país investiu na formação de recursos humanos em nível de graduação, habilitando-os para atuar em vários segmentos no desenvolvimento tecnológico. As inovações geradas produziram o retorno desejado e o resultado produtivo assumiu o papel de executor das pesquisas e de seu financiamento, sustentando hoje cerca de 75% das pesquisas, nível encontrado apenas nos países desenvolvidos. Em resumo, não há investimento consistente de longo prazo e de porte em ciência, tecnologia e inovação no Brasil, seja público ou privado. A partir desse trecho aplicado nas competências e habilidades do biólogo, que a gente está muito inserido nesse papel de ciência e pesquisa, né? É correto afirmar que é necessário avaliar o impacto potencial real das novas tecnologias desenvolvidas, considerando os aspectos éticos, sociais e epistemológicos. Inclusive, eu coloquei aqui para vocês, né, o conceito, porque essa palavra em epistemológico, né, o que significa epistemológico? Se ocupa do conhecimento científico. É o estudo crítico dos princípios, das hipóteses e dos resultados das diversas ciências, tá bom? Então, isso a gente sabe, o tanto que é importante, de fato, né? Para a gente, dentro da biologia, né? Considerar, sempre ter essa consideração de características éticas, sociais e a esse conhecimento científico, né? Que está tão associado a nós dentro da biologia, tá bom? Questão: o molusco africano, a Xantina fulica, foi introduzido no Brasil por criadores com o intuito de comercializá-lo no lugar do escargot verdadeiro, ou seja, uma espécie exótica, né? No entanto, a espécie não foi bem aceita pelo mercado brasileiro e muitos criadores acabaram encerrando suas atividades e soltando os moluscos na natureza. A Xantina fulica se alastrou rapidamente por todo o país e atualmente é considerada uma espécie exótica invasora capaz de causar sérios problemas ambientais e de saúde pública. Analise as seguintes afirmações em relação às características das espécies invasoras. Bem, 1. As espécies invasoras frequentemente apresentam boa habilidade de dispersão. 2.
As espécies invasoras frequentemente possuem altas taxas intrínsecas, ou seja, próprias delas, né, de crescimento. As espécies invasoras frequentemente reproduzem-se apenas por reprodução sexuada. As espécies invasoras frequentemente apresentam ampla tolerância ecológica, tanto em termos alimentares quanto em termos climáticos. Bem, analisando essas 4 afirmações, né, está correto apenas o que se afirma em. Bem, todas exceto a 3. Afinal de contas, olhem só, o que a 3 falava? Que essas espécies reproduzem frequentemente apenas por reprodução sexuada? Não, né? Então, a gente aqui, na hora que coloca, a gente tem que ter muito cuidado, né? Quando aparece essa palavrinha, né? Apenas, exclusivamente, a gente tem que analisar bem a afirmativa. Posso até ser que seja, né? Mas aqui no caso a gente sabe que não. Não é só por reprodução sexuada. Tem outras vias reprodutivas, que aqui a gente está falando de espécie exótica, de uma maneira geral, né? E aí, lembrando que a gente está se referindo à flora, à fauna, né? Então, espécies exóticas, a gente tem uma grande quantidade, né? E não há limite em relação a isso, né? Então, é muito importante que a gente não feche, a gente sabe que quando se coloca, né, apenas a um tipo reprodutivo, a gente exclui muito a possibilidade. Todas as demais frases estão corretas, tá bom? Próxima. E o trecho a seguir, extraído dos parâmetros curriculares nacionais para o ensino de ciências naturais. O ensino de ciências naturais, relativamente recente na escola fundamental, tem sido praticado de acordo com diferentes propostas educacionais, que se sucedem ao longo das décadas como elaborações teóricas e que, de diversas maneiras, se expressam na sala de aula. Muitas práticas, ainda hoje, são baseadas na mera transmissão de informações, tendo como recurso exclusivo o livro didático e sua transcrição na lousa. Outras já incorporam avanços produzidos nas últimas décadas sobre o processo de ensino e aprendizagem e em geral e sobre o ensino de ciências em particular. Até a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação em 1961, ministravam-se aulas de ciências naturais apenas nas 2 últimas séries do antigo curso ginasial. Essa lei estendeu a obrigatoriedade do ensino da disciplina a todas as séries ginasiais, mas apenas a partir de 1971, com a lei de número 5.692, ciências passou a ter caráter obrigatório nas 8 séries do 1º grau. Bem, o programa, os parâmetros, né, de ciências naturais, elaborado pela Secretaria de Educação em 1998, apresentam uma série de objetivos e competências para o ensino de ciências naturais no ensino fundamental. Analisa as alternativas que descrevem esses objetivos. 1. Utilizar elementos e conhecimentos científicos para diagnosticar e equacionar questões sociais e ambientais. 2. Compreender o caráter aleatório e não determinístico dos fenômenos naturais e sociais, analisando dados diversos. 3. Compreender a natureza como um todo dinâmico e o ser humano como agente de transformações do mundo em que vive. E é correto se afirmar em 3 apenas, em que se fala que compreender a natureza como um todo dinâmico e o ser humano como agente de transformações no mundo em que vive. Isso é correto, né? As demais, realmente, a gente percebe, lê com atenção, que elas são afirmativas errôneas, tá bom? Próxima questão. A combinação entre sexualidade e educação é um tema que remonta aos primórdios da instituição escolar brasileira. Muitos projetos e iniciativas da educação sexual apontaram a história da educação no Brasil em encontro com a perspectiva de gênero sempre foi problemática. Nos anos de 1990, com o aparecimento dos parâmetros curriculares nacionais, a sexualidade e o gênero passaram a habitar os discursos e as práticas educacionais brasileiros de forma mais bem instalada, mas não menos conflituosa.
A respeito do texto apresentado, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. Então, aquela que tenha duas afirmativas e tentando verificar se uma justifica a outra, né? Então, vejamos. Primeira afirmativa. Gênero, sexualidade, identidade de gênero não são criações ideológicas. Elas existem e devem ser trabalhadas no âmbito escolar. Porque, de fato, os professores não recebem orientações suficientes em sua formação para a educação sexual. Por isso, conversar sobre o sexo na escola é uma tarefa difícil. A respeito dessas duas afirmativas, assinalar a opção correta. E aí a gente percebe que, na verdade, é o seguinte, as afirmativas, elas são verdadeiras, né? Elas isoladas, elas são verdadeiras. Entretanto, a gente não pode falar que a 2 é justificativa da 1, né? De fato, a gente percebe que, de uma maneira geral, o professor ele não é trabalhado, a gente sabe, a gente não é trabalhado para ensinar, para falar sobre uma educação sexual, né? A gente dá ali o aspecto da anatomia, fala do processo reprodutivo, né? Mas não tem aquele trabalho específico para a educação sexual. Então, é uma coisa, é uma área ainda que a gente precisa de verificar, que possa ainda mais ser trabalhada. A gente sabe que, inclusive, muitas das vezes a gente esbarra em vários outros pontos aí no que relaciona-se, né, à sexologia, à vida sexual. Então, de fato, as afirmativas, elas são verdadeiras, mas uma não é justificativa, né? A segunda frase, ela não é justificativa da primeira. Bom? Questão? Aqui, até a próxima questão, isso mesmo. Próxima questão, é grande, então eu destrinchei para poder ficar aqui até mais legível para vocês, né? Sempre lembrando de que aqui, independente também de quem às vezes não tem acesso ali, né, ao AVA, porque às vezes já até, né, já está em processo de formação, já não tem um acesso direto ali ao AVA, mas para ter essa oportunidade de entrar em contato com as questões, né, então é importante. Eu tentei colocar aqui o mais legível possível para que vocês pudessem acompanhar, tá bom? E até mesmo aos demais, né, é importante também que a gente possa identificar corretamente as questões que nós estamos aqui apresentando, tá bom? Então, olha só. De acordo com o Ministério da Saúde, doença transmitida por alimento, que é reconhecida pela sigla, né, DTA, é um termo genérico, aplicado a uma síndrome geralmente constituída de anorexia, náusea, vômitos e ou diarreia, acompanhada ou não de febre, atribuída à ingestão de alimentos ou água contaminados. Sintomas digestivos, no entanto, não são as únicas manifestações dessas doenças. Podem ocorrer ainda afecções extraintestinais em diferentes órgãos e sistemas, como meninges, rins, fígado, sistema nervoso central, terminações nervosas periféricas e outros, de acordo com o agente envolvido. As doenças transmitidas por alimentos podem ser causadas por toxinas, bactérias, vírus, parasitas e substâncias tóxicas. E a tabela a seguir apresenta alguns dos agentes mais frequentemente associados com o DTA e seu respectivo mecanismo fisiopatológico. Aí vem essa tabela lá na questão. Ela por si só já é grande, né? Aqui fala de Staphylococcus aureus, bacilos sérios, Clostridium, né? Apresenta as toxinas produzidas por eles, se tem invasão tecidual, produção de toxina e ação química, né? Pergunta, né? Pede para você escolher. Então, analisando aqui, né? Vendo, né? Este quadro, escolher uma alternativa aqui que corresponda, que condiza, né? Que seja condizente com o quadro aqui apresentado, onde a gente tem as toxinas pré-formadas, temos as toxinas produzidas, né? Se elas realmente conseguem ter ali uma invasão tecidual, né? Enfim. Então, a gente, analisando as alternativas, a gente percebe que a gente deveria marcar qual?
que as infecções cujo quadro clínico é provocado por toxinas liberadas quando esses se multiplicam, esporulam ou sofrem lise na luz intestinal. Então, a gente consegue perceber, né, que essas alternativas, essas características aqui, elas são toxinas que elas são liberadas, né, e todas elas, de fato, né, a gente consegue. Essas toxinas, elas são produzidas e elas são formadas e produzidas e invadem tecido, tá bom? Aqui. Deixa eu ver até uma coisa, porque agora eu fiquei numa dúvida aqui. Eu acho que aqui eu marquei essa questão aqui, ó. Isso mesmo. Eu vou fazer uma correção com vocês aqui agora, tá bom? Ela não é para marcar essa daqui, não, é de toxinfecção. Olha só. Aqui, ó, toxinfecções cujo quadro clínico é provocado por toxinas liberadas. Essa mesmo. Então, ó, vou fazer aqui uma correção com vocês agora, tá bom? Aqui, ó, essa daqui, a questão correta a ser marcada é essa daqui, ó. Eu percebi aqui, eu uso o quadrinho, né? Porque ela é uma toxinfecção. A gente, no ler o quadro, a gente já percebe isso, né? São toxinas. E até coloquei aqui para vocês o conceito de toxinfecção. Toxinfecção são causadas pelo consumo de alimentos contaminados por bactérias, fungos, vírus e outros micro-organismos, ou pelas suas respectivas toxinas. A intoxicação alimentar aguda é uma das mais significativas causadas por morbimortalidade em países desenvolvidos e em desenvolvimento, tá bom? Então, aqui, ó, eu peço para vocês considerarem essa questão daqui, tá? Essa alternativa. E não essa daqui, tá bom? Foi um erro meu aqui ao colocar ao demarcar essa afirmativa daqui, tá bom? Por isso que é muito importante, né? Assim, gente, não é, tá certo? Então, é essa a alternativa. Vejamos, deixa eu voltar aqui, senão eu vou rabiscar tudo. Apontador. Próxima questão. Osmorregulação é o conjunto de mecanismos pelos quais são controladas as concentrações de sais e de água. É um processo em que os animais buscam manter fisiologicamente sua pressão osmótica constante, independentemente das variações do meio externo em que vivem. Sabe-se que a membrana plasmática possui em sua constituição lipídica proteínas diversas, me faz lembrar aqui CMC, né? De variados tipos e tamanhos, o que lhe caracteriza uma imagem mosaica. Estes elementos participam de transporte, fluxo de nutrientes e íons do meio intracelular para o meio extracelular e vice-versa. Função de extrema importância, tanto para a sobrevivência celular, como também para a manutenção da homeostasia do organismo. Considerando o conteúdo, analise as afirmativas a seguir. Então, vem aqui 5 afirmativas. Primeiro, a osmose é um tipo de difusão através de uma membrana semipermeável. A morfologia correta das hemácias é possível de ser vista se o sangue for colocado em água pura. A difusão facilitada consiste de um processo passivo de passagem de solutos através da membrana. As bombas eletrogênicas têm a função de criar gradientes eletroquímicos e que as bombas eletrogênicas gastam energia na forma de ATP, adenosina trifosfato, para transportar solutos para o outro lado da membrana. E assinalar a alternativa com a resposta correta. E aqui a gente pode ver que as afirmativas 1, 3, 4 e 5 são corretas. A única, né, que na verdade é errada é a afirmativa falsa. E até destaquei ela aqui para vocês, né? Afinal de contas, aqui, a morfologia correta das hemácias é possível ser visto se o sangue for colocado em água pura. Olha só, eu até coloquei aqui uma imagem, na hora que eu falei com vocês, né, lendo aqui o enunciado, eu falei assim, olha só, me faz
né? Lembrar daquilo que a gente trabalha com vocês lá na CMC, que é no início do curso, né? Inclusive essa imagem, não sei se vocês se recordam, eu fui lá no meu material dos slides e retirei uma imagem para colocar para vocês. Só para contextualizar, lembra quando a gente fala ali de água, de meio isotônico, hipertônico, hipotônico, enfim, aí a gente até fala isso para vocês. A gente contextualiza de que é importante a gente observar essas características, porque o nosso organismo está inserido no meio que possa ser mais ou menos concentrado, né? Enfim, e as nossas células respondem a essas alterações. Então, se vocês observarem aqui, que a morfologia das nossas hemácias, ela se mantém, na verdade, com um formato intacto, se ela for colocada no meio isotônico, né? Onde, na verdade, ali, quando não há alteração nenhuma. Agora, quando a gente fala água pura, se for só água, né? Se eu colocar, se as hemácias, imagine, hipoteticamente, as hemácias estiverem em um ambiente repleto de água pura, aí o que a gente vai perceber? A hemácia, ela sempre vai tentar controlar, né? Tentar equilibrar com o meio. Se o meio aqui está o meio hipotônico, porque só tem água, a hemácia vai tentar ganhar o máximo de água possível. Ou seja, se tem excesso de água aqui fora, a hemácia vai tentar ganhar água, né? Para tentar equilibrar. E com isso, o que acontece? Ela aumenta o seu volume, podendo inclusive sofrer lise, que é aquela quebra da estrutura da membrana, né? Porque ela ganha tanta água, ela aumenta tanto o seu volume que ela possa estourar, né? Então, de fato, essa afirmativa é errônea, né? O meio isotônico, né, seria um ambiente de consoro fisiológico, por exemplo, né? E até coloca aqui, só para a gente recordar, se a gente colocar, se a hemácia estiver no meio contrário, né? Ao invés de pouco concentrado, que é o meio hipotônico, a gente colocar ela no ambiente super concentrado, que é considerado meio hipertônico. E aconteceu o fenômeno inverso. A hemácia ia tentar perder água para o meio, né? Já que está tão concentrado lá fora, ou seja, lá fora tem tão pouca água que ela tende a perder água. Quando ela perde água, ela murcha, né? E ela fica com aquele aspecto, aqueles falam de hemácias crenadas, tá bom? Bem, isso é bom para lembrar, ou seja, desde ali, primeiro período, CMC, né? Matéria às vezes bem inicial, mas que nos acompanha, né? Inclusive agora em momento ENAT. Próxima questão. Depois do jogo América e Santos, seria um crime não fazer de Pelé o meu personagem da semana. Grande figura, que o meu confrade Albert Lawrence chama de O Domingos da Guia do Ataque. Examino a ficha de Pelé e tomo um susto. 17 anos. Há certas idades que são aberrantes e verossímeis. Uma delas é de Pelé. Eu, com mais de 40, custo a crer que alguém possa ter 17 anos. Jamais. Pois bem, verdadeiro garoto, o meu personagem anda em campo com uma dessas autoridades irresistíveis e fatais. Dir-se-ia um rei, não sei se Lear, se Imperador Jones, se Etíope. Racionalmente perfeito, do seu peito parecem prender mantos invisíveis. Em suma, ponham-no em qualquer rancho e sua majestade dinástica há de ofuscar toda a corte em derredor. O que nós chamamos de realeza é, acima de tudo, um estado de alma. E Pelé leva sobre os demais jogadores uma vantagem considerável, a de se sentir rei, da cabeça aos pés. Quando ele apanha a bola e dribla um adversário como quem enxota, quem escorraça um plebeu ignaro e piolento. E o meu personagem tem uma tal sensação de superioridade que não faz cerimônias. Já lhe perguntaram, quem é o maior meia do mundo? Ele respondeu com ênfase das certezas eternas.
Eu. Existiram. Qual é o maior ponta do mundo? E Pelé? Eu. Em outro qualquer, esse desplante faria rir ou sorrir. Mas o fabuloso craque põe no que diz uma tal carga de convicção que ninguém reage e todos passam a admitir que ele seja realmente o maior de todas as posições. Nas pontas, nas meias e no centro. Há de ser o mesmo, isto é, o incomparável Pelé. Vejam o que ele faz outro dia no já referido América e Santos. A crônica é um gênero considerado híbrido, né? Mesclado, pois é ao mesmo tempo jornalístico e literário. O texto que acabei de ler, de Nelson Rodrigues, traduz essa dualidade por meio de, para você escolher uma opção, por meio de um relato que é simultaneamente o registro de um fato e sua recriação poética. Ele realmente deu aí, ele estava falando de um fato, que foi um jogo existente, né? E como colocou aí uma poesia, colocou aí uma maneira, né? Por isso que é bem, a gente fala, ele mesclou, por isso que foi um texto híbrido de fato, né? E a crônica permite isso. Bem, próxima questão. Olha só, legal. A tabela fornece os dados referentes à potência e, ao mesmo tempo, o uso de alguns eletrodomésticos na residência de Luiz. Então, aqui vem o uso dos eletrodomésticos, o aparelho, micro-ondas, ar-condicionado, chuveiro, geladeira, esteira de corrida. A potência e o tempo. Sabe-se que a potência de determinado aparelho é a razão entre a energia que ele fornece pelo tempo no qual o aparelho está sendo utilizado. O aparelho que consome mais energia diariamente na casa do Luiz é o de... Bem, aí eu até coloquei aqui para vocês, independente da resposta. Chamei a atenção. Consumo é potência multiplicado pelo tempo. Então, a gente tem aqui justamente essas duas variáveis, potência e tempo. Como ele quer saber qual que é o aparelho que consome mais, eu fiz, coloquei aqui do lado, né? Eu peguei os dois, né? Que tem aqui, ó. Se a gente for observar o tempo diário, de 7 e 10 horas, são os dois eletrodomésticos que têm maior tempo, né, de uso diário. Então, eu realmente fiz isso para vocês verificarem em termos de comparação. O ar-condicionado é multiplicar 1,6 por 7, que dão 11,2. E a geladeira, 0,35 vezes 10, que dão 3,5. Então, a gente consegue verificar que, de fato, o aparelho, vocês poderiam, inclusive, fazer isso com todos, tá, gente? Eu peguei aqui os dois que tem o maior tempo de uso diário, porque acho que seria mais chamativo ali para o aluno, né? Em termos na hora de visualizar, ia mais chamar atenção para vocês esses números maiores em relação ao tempo de uso. Então, eu fiz como comparação para vocês verem que, de fato, né? O ar-condicionado é aquele aparelho que mais consome energia diariamente e especificamente aqui, né, diante desses dados, na casa do Luiz, tá bom? Então, realmente, o ar-condicionado. Próxima questão. Olha só, o Ministério do Meio Ambiente, em junho de 2009, lançou uma campanha para o consumo consciente de sacolas plásticas, que já atingem aproximadamente um número alarmante de 12 bilhões por ano no Brasil. Veja o slogan dessa campanha. Saco é um saco, para a cidade, para o planeta, para o futuro e para você. É possível êxito dessa campanha ocorrer. O possível êxito dessa campanha ocorrerá por quê? Vejamos. 1. Se cumpriu a meta de emissão zero de gás carbônico estabelecida pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, revertendo o atual quadro de elevação das médias térmicas globais. Deixaram de ser empregados na confecção de sacolas plásticas, materiais oxibiodegradáveis e os chamados bioplásticos, que sob certas condições de luz e calor se fragmentam. Foram adotadas por parcela da sociedade brasileira ações comprometidas com mudanças em seu modo de produção e de consumo, atendendo aos objetivos preconizados pela sustentabilidade. Houve redução tanto
no quantitativo de sacolas plásticas descartadas indiscriminadamente no ambiente, como também no tempo de decomposição dos resíduos acumulados em lixões e aterros sanitários. Analisar essas afirmativas e verificar que estão corretas as afirmativas 3 e 4, né? Então, realmente elas foram adotadas por parcela da sociedade brasileira, ações comprometidas com as mudanças do seu modo de produção e de consumo, atendendo os objetivos preconizados pela sustentabilidade, e houve uma redução tanto no quantitativo de sacolas plásticas descartadas indiscriminadamente no ambiente, como também no tempo de decomposição dos resíduos, tá? São essas duas afirmativas corretas. Próxima questão. A reflexão sobre as práticas sociais em um contexto marcado pela degradação permanente do meio ambiente e dos ecossistemas cria uma necessária articulação com a produção de sentidos sobre a educação ambiental. A dimensão ambiental configura-se crescentemente como uma questão que diz respeito a um conjunto de atores no universo educativo, potencializando o envolvimento dos diversos sistemas de conhecimento, a capacitação de profissionais e a comunidade universitária numa perspectiva interdisciplinar. O desafio que se coloca é o de formular uma educação ambiental que seja crítica e inovadora em um dos dois níveis, formal e não formal. Assim, ela deve ser, acima de tudo, um ato político voltado para a transformação social e o seu enfoque deve buscar uma perspectiva de ação holística que relaciona o homem, a natureza e o universo, tendo como referência o fato de que os recursos naturais se esgotam e que o principal responsável pela sua degradação é o ser humano. Bem, isso aí foi retirado do Educação Ambiental, Cidadania e Sustentabilidade. Com base na concepção de educação ambiental apresentada no texto, conclui-se que a educação ambiental requer a qualificação profissional e o desenvolvimento de trabalhos em perspectiva interdisciplinar. Isso é fundamental, né, gente? Educação ambiental, ela passeia, né? Quando eu leciono educação ambiental, igual semestre passado, ministrei educação ambiental, eu chamei a atenção para os meninos de que não se faz educação ambiental só necessariamente ali com professor de ciências. Na hora de fazer um projeto desses em sala de aula, a gente precisa de envolver. Por quê? Tem as ciências envolvidas, a gente pega ali a questão de outras disciplinas, né? A gente envolve a comunidade, porque ela está inserida em vários pontos ali. Ela é interdisciplinar, é fundamental isso, que a gente envolve um contexto, né? A gente consegue ali falar, trabalhar questão, por exemplo, lixo, né? Cuidado, zelo, né? Ao descarte de lixo, mas tem um reaproveitamento, tem a característica que eu posso tratar, por exemplo, de alimentação, aproveitamento de alimentos, né? Arte, né? Desenvolver coisas. Então, assim, você trabalha educação ambiental, você otimiza ali o material que poderia ir para o lixo ou de qualquer forma, enfim, dá trabalhos absolutamente lindos, né? Quando tem ali um envolvimento, não só do professor ali de ciências, mas de todos os demais, né? Não só professores, mas toda a comunidade escolar, tá bom? Inclusive gera uma economia também, né? Eu estou pensando no ambiente, mas eu posso trabalhar vários outros fatores e que são muito sensíveis a todos, né? Bem, próxima questão. Esse eu não consegui fazer, né, que ficasse melhor. Vamos aqui observar, acho que dá para a gente entender direitinho. Olha só, doenças transmitidas por alimentos, mais comumente conhecidos como TTA, são causadas pela ingestão de alimentos e ou de água contaminada. Hoje mesmo a gente já falou, teve questão anteriormente falando sobre doenças transmitidas por alimentos, né? Existem mais de 250 tipos de TTA e a maioria são infecções causadas por bactérias e suas toxinas, vírus e parasitas. Outras doenças são envenenamentos causados por toxinas naturais,
como, por exemplo, cogumelos venenosos, toxinas de algas e peixes, ou por produtos químicos prejudiciais que contaminam o alimento, por exemplo, chumbo e agrotóxicos. Aí vem, né, um gráfico de pizza clássico, onde a gente tem os agentes etiológicos responsáveis pelos surtos de doenças transmitidas pelos alimentos no Brasil de 2000 a 2015, né? E aqui a gente observa, tem várias situações em que grande parcela não houve a identificação, né, dos agentes etiológicos, que corresponde a 58,8%, 2 foi devido à salmonela, bem, e assim sucessivamente, né? Bem, a gente coloca aqui, não, ficou pequenininho, ó. Quais são os fatores de virulência que as bactérias Salmonella e Staphylococcus aureus e Escherichia coli possuem, respectivamente, e que as colocam como principais agentes etiológicos responsáveis por surtos de doenças transmitidas por alimentos? Bom, literalmente. Vem cá e observa que a sobrevivência no interior de macrófagos, uma proteína A, toxina termolábil e termoestável. E até coloco aqui para vocês, né? Que eu acho que é importante isso, são informações. Staphylococcus aureus, ele é termorresistente. E quando a gente fala que termolábil, né? São aqueles agentes que, porventura, podem perder características em baixas temperaturas. Então, quando a gente vem falando, né, sobre a salmonella, sobre Staphylococcus aureus e sobre Escherichia coli, né, a gente percebe que eles, literalmente, eles têm essas características de sobreviver no interior dos macrófagos, tem a presença da proteína A toxina, né, que seja termolábil e termoestável. Bem, aqui uma outra questão. Um projeto realizado por pesquisadores de Portugal sobre a inclusão de alunos com necessidades educativas especiais no ensino básico constatou várias diferenças entre estratégias de integração desses alunos para a inclusão dos mesmos. A tabela a seguir ilustra as diferenças entre essas modalidades. Bem, tabela da integração e inclusão, da integração escolar e educação, da integração física e social, né? Enfim. Considerando as informações fornecidas pela tabela, avalie as ações realizadas por professores listadas a seguir. Bem, atendimento personalizado ao aluno com necessidades educativas especiais por meio de aulas e atividades extras. Realização de atividades didáticas inseridas no âmbito coletivo, com a preparação dos alunos em grupos e com a divisão de tarefas. O acompanhamento do aluno por um tutor durante todo o período das aulas, inclusive durante as atividades, a fim de orientá-lo. As práticas mais adequadas para serem efetuadas pelos professores na inclusão de alunos correspondem a apenas, né, a questão número 2, onde houve a realização de atividades didáticas inseridas no âmbito coletivo. É o que a gente fala, né? A inclusão, com a preparação dos alunos em grupos e com a divisão de tarefas. É muito importante quando se trata de crianças, né, com necessidades especiais, promover a inclusão. A gente trabalhou com isso. Enfim, a gente vem acompanhando isso nos noticiários, né? E é fato, gente. E a gente, como professor, é importante não excluir, né? Diante de uma criança com uma necessidade especial, você acolhe essa criança, né? Acolhe e a integra com todos os demais alunos. Há um ganho muito grande, tanto para a criança especial como para as demais crianças, porque elas percebem, todos conseguem perceber que todos podem aprender. As crianças especiais, elas aprendem com convívio com as demais crianças, e as demais crianças também têm muito a aprender com as crianças especiais, né? Muito importante. Afinal de contas, ali é um aprendizado mútuo, inclusive do próprio professor. Então, excluir, ficar colocando só tutor para ficar por conta dele, deixando ele, né, do convívio com os demais,
não é o ideal, né? Bem, próxima questão. Muito se tem discutido sobre o papel da escola na abordagem da identidade de gênero e essa discussão, na maioria das vezes, é direcionada ao professor de biologia. Os alunos da puberdade expressam diferenciação psicossexual, classificada em 4 categorias, entre elas a de identidade sexual. A identidade sexual não é determinada somente pelos cromossomos sexuais, mas também pela exposição pré-natal aos esteroides sexuais. A figura a seguir mostra o controle da reprodução masculina por glândulas endócrinas. As linhas contínuas significam estímulo positivo e as tracejadas um estímulo inibitório. E aí vem, né, a ação, né, hipotálamo, atuando, né, sobre os hormônios, o FSH, hormônio luteinizante, atuando sobre as células de Leydig, né, as células de Sertoli, lembrando que isso tudo está aqui naquele ambiente de testículo, né, testicular, que é onde tem a produção dos espermatozoides, né, inclusive atuando sobre o hormônio da testosterona, e aí, logicamente, interferindo na espermatogênese, que é justamente o processo de formação dos espermatozoides, né? Então, aquilo que estimula e aquilo que, porventura, possa inibir, acaba sendo retroalimentado, né? Bem, considerando as informações e a figura apresentadas, analise as assertivas a seguir, ou seja, as afirmativas a seguir. A reprodução masculina é controlada por glândulas do eixo hipotálamo, hipófise e testículo. A testosterona produzida pelas células de Leydig em resposta ao estímulo do hormônio luteinizante pode inibir a liberação deste hormônio. As características masculinas não relacionadas à reprodução, características secundárias induzidas pela testosterona, incluem um crescimento de pelos e voz profunda, causada pelo aumento da laringe e espessamento das cordas vocais. A terapia hormonal, que é a aplicação da testosterona por injeção ou na forma de gel ou creme, pode levar uma mulher a apresentar características secundárias masculinas. É correto afirmar em 1, 2, 3 e 4, ou seja, 1, 2, 3 e 4, absolutamente todas as afirmativas, elas são verdadeiras, né? Próxima questão. O Leontopithecus rosalia, que é o mico-leão dourado, é uma espécie endêmica com distribuição restrita a remanescentes florestais severamente antropizados na Mata Atlântica, no estado do Rio de Janeiro. Embora a população dessa espécie esteja aumentando como resultado de esforços conservacionistas e da criação de áreas protegidas, ela ainda sofre, infelizmente, né, gente, com a fragmentação em seus efeitos secundários e permanece ameaçada de extinção. Nesse contexto, as áreas protegidas podem ser estabelecidas com vistas à conservação de espécies únicas, como a megafauna carismática, que cativa o público. A exemplo da rosália, né, da Leontopithecus rosalia, que é o mico-leão dourado. Essas áreas de conservação geram benefícios diretos para toda a sociedade, no que diz respeito à proteção de mananciais de água, regulação do clima, à contenção de erosões, ao oferecimento de oportunidades de lazer com apreciação da paisagem única, à manutenção das riquezas culturais e as possibilidades econômicas sustentáveis de desenvolvimento. Em relação ao tema tratado no texto, avalie as afirmativas a seguir. Bem, as espécies carismáticas ao público geral, como o mico-leão dourado, são importantes para a conservação de outras espécies, que, embora menos carismáticas, são tão importantes ecologicamente como as primeiras. O valor de existência do mico-leão dourado decorre de sua importância ecológica na recuperação de ambientes antroponizados, além de oferecer serviços ecossistêmicos para a espécie humana. As áreas protegidas fazem uma estratégia de sustentabilidade financeira ao fornecer benefícios econômicos diretos e indiretos à sociedade humana. Diante disso, são, né, corretas as afirmativas 1 e 3, ou seja,
A única, né, que seja que errônea é que fala que o valor da existência do mico-leão dourado decorre apenas sua importância ecológica na recuperação de ambientes antropizados. Ou seja, a gente sabe que não, né? Ele tem todas as espécies, tem a importância biológica, tem importância por si só, né? Agora, lógico, ele ainda, é isso que a gente fala, ele é uma espécie carismática e que ainda, juntamente com ele, né, tentando preservá-lo, a gente consegue aproveitar e ter uma preservação ambiental com várias outras espécies, né? Mas a importância dele, ele vai muito além, né, do que apenas isso, né? Não é apenas no sentido de pouco, mas ele tem importância por si só, né? Então, as afirmativas 1 e 3 são corretas. A bioética pode ser entendida como a aplicação prática da ética, tratando de problemas persistentes e emergentes. Os problemas persistentes dizem respeito a situações tradicionalmente discutidas em diversas áreas, como o aborto e a eutanásia. Assuntos difíceis, né? Por outro lado, as situações emergentes tratam de questões referentes à reprodução assistida, à saúde pública e coletiva, à engenharia genética, ao ambiente, entre outras. Bem, foi retirado do texto de A Bioética do século XXI. Tá? Em relação à bioética, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. A preocupação da ética ambiental está centrada no pressuposto cuidar, com base no qual o indivíduo atua na responsabilidade social, na preservação e conservação socioambiental. Porque atualmente a bioética foca nas questões individuais, avaliadas sob as perspectivas da legalidade. Em relação a essas duas afirmações, podemos dizer que a asserção 1 é uma proposição verdadeira e a 2 ela é falsa, né? Bioética não foca só em questões individuais, não, né? Ela estuda no âmbito geral, né? Questões individuais, questões coletivas, é muito importante as questões coletivas, né? Então, dá para a gente ver, assim, analisando com calma, a gente logo vê que essa afirmativa é uma afirmativa falsa, né? Então, é justamente isso. A asserção 1 é uma proposição verdadeira e a 2 é uma proposição falsa. A maioria dos gêmeos monozigóticos não é idêntica, apesar de compartilhar o mesmo genótipo. Há entre eles diferenças fenotípicas, podem ser observadas como diferenças na susceptibilidade a doenças e em caracteres antropomórficos. Existem muitas explicações possíveis para essas variações, uma das quais é a existência de diferenças epigenéticas, né? Diferenças em relação ao meio. Eles têm até esse acompanhamento. São gêmeos monozigóticos, mas que vivem em diferentes ambientes, né? Expostos a diferentes situações, né? Então, diferenças epigenéticas. Para testar essa hipótese, pesquisadores examinaram diferenças globais e locus específicas na metilação do DNA e na acetilação das histonas, H3 e H4, em grande corte de gêmeos monozigóticos. Parte dos resultados estão apresentados na figura a seguir, em que a barra preta representa um dos gêmeos e a branca o outro, ou seja, sempre fazendo essa comparação. Observem vocês que eles fizeram essa comparação em diferentes faixas etárias, né? Aqui, de 3 anos, gêmeos monozigóticos de 3, de 50, né? E aqui, justamente, essas variações, né? De H3, de H4, enfim. Considerando as afirmações apresentadas, avalie as afirmações a seguir. Já até apareceu aqui. Bem, aqui, né, era para a gente perceber que a afirmativa 1, 2 e 4, elas são verdadeiras, né? Então, os gêmeos monozigóticos constituem excelente exemplo de como os indivíduos geneticamente idênticos podem exibir variações, representando o modelo de estudo para o papel das modificações epigenéticas no estabelecimento fenotípico. Ok, verdadeira.
2. Fatores internos e externos podem repercutir sobre o fenótipo, né, que a gente falou, alterando os padrões das modificações epigenéticas e, consequentemente, modulando informações genéticas por meio de silenciamento gênico. E bem, a quarta, né, que o padrão de modificações epigenéticas nos pares de gêmeos monozigóticos tende a divergir à medida que eles envelhecem, né? Sim, tem essa diferenciação quando eles envelhecem. A gente fica mais discrepante, né? Se a gente observar aqui, olha, reparem quando são crianças, quando a idade, né, são indivíduos mais jovens, a diferença de um indivíduo para o outro, ela é bem menor, olha, praticamente em todas as observações. Aqui, né, imagine indivíduos com 50 anos, olha a diferença de um para outro indivíduo, né? Aqui, referente a H4, observe aqui também com 3 anos, diferença mínima, né? E aqui com 50 anos, muito maior. E da mesma forma, né? Aqui para o CH3. Bem, então, de fato, essas 3 afirmativas são afirmativas corretas. E até aqui, coloquei para vocês comentário, né? Mas é aquela leitura que eu fiz com vocês em relação ao próprio gráfico, tá bom? Tá aqui, mas não vou ficar aqui lendo para poder ficar cansativo, não. Tá bom? Acho que fazer a leitura no gráfico fica ainda mais fácil da gente perceber. Bem, questão próxima. O conceito de aprendizagem emergiu das investigações empiristas em psicologia, ou seja, de investigações levadas a termo com base no pressuposto de que todo conhecimento provém da experiência. Isso significa afirmar o primado absoluto do objeto e considerar o sujeito como uma tábua rasa, uma cera mole, cujas impressões do mundo fornecidas pelos órgãos dos sentidos são associadas umas às outras, dando lugar ao conhecimento. O conhecimento é, portanto, uma cadeia de ideias automisticamente formada a partir do registro dos fatos e se reduz a uma simples cópia do real. Considerando o texto apresentado, avalie as afirmativas a seguir. A concepção de aprendizagem permite resgatar a unidade do conhecimento através de uma visão da relação sujeito-objeto, em que se afirma ao mesmo tempo a objetividade do mundo e a subjetividade. O processo de aprendizagem deve apoiar o fato de que o conhecimento provém da prática social e a ela retorna. E a afirmativa 3, que a concepção da aprendizagem em foco deve priorizar a questão de que nenhum conhecimento é produzido sozinho, já que essa solidão é impossível. É correto se afirmar nas afirmativas 1, 2 e 3, né? Todas elas são proposições verdadeiras, tá bom? Muito bem. Até aqui também faz, né? Comentário, é justamente isso. Todas elas, se a gente ler com cuidado, né? A gente consegue ter essa percepção, a gente consegue verificar. E é incrível, né? O conhecimento, ele realmente é isso, é um conjunto de fatores, é aquilo que a gente vai tendo ao longo, o aprendizado, né? Diante das nossas experiências, realmente não é produzido sozinho, né? Sempre, por mais que você fale, professora, eu não gosto de aprender com os outros do lado, mas não é isso, né? Não é só isso que é aprendizado, né? Não é só o aprendizado, não é só chegar e ler, não é só o estudar para uma prova. Aprendizado é tudo que a gente tem no nosso dia a dia. E o nosso dia a dia é vivido a partir das experiências com todos, né? Com o ambiente que nos cerca. Então, isso que é mais importante, refletir sobre as questões. Próxima, a exposição a micro-organismos. Inclusive essa, se não me engano, é essa mesmo. Ela se repete, tá bom? Eu até coloquei ela aqui 2 vezes, só para chamar a atenção de vocês, senão ficava faltando, né? Lá no ALVA, ela aparece 2 vezes, tá certo? Então, acho que é essa mesmo. A exposição a micro-organismos e parasitas na infância beneficia o desenvolvimento do sistema imunológico humano,
Por outro lado, essa exposição pode desencadear uma resposta imune aumentada, o que resulta em doenças alérgicas e autoimunes. Em alguns países europeus, com cultura de extrema limpeza, a incidência de alergia e doenças autoimunes em crianças de até 2 anos de idade pode ser até 5 ou 6 vezes maior que naqueles em que há uma menor cultura higienista. Análises metagenômicas indicam que a presença de micro-organismos encontrados em maior frequência em crianças de países com cultura de extrema limpeza pode produzir substâncias que inibem as respostas imunológicas, enquanto a presença da bactéria de Escherichia coli, mais comum em crianças em países com menor cultura higienista, consegue tornar o sistema imune mais eficiente, o que reduz a prevalência de alergias e doenças. A respeito da temática tratada no texto, avalie as afirmativas a seguir. Micro-organismos de diferentes espécies desencadeiam os mesmos eventos imunológicos, o que favorece o desenvolvimento de respostas imunes mais eficazes. Uma maior exposição a determinados grupos microbianos e de parasitas aumenta a capacidade de resposta do sistema imune. O processo imunológico é multifatorial, por estar associado à composição genética dos indivíduos e a fatores ambientais. E fatores epigenéticos podem resultar em modificações do padrão de resposta imunológica. Podemos afirmar, diante dessas 4 afirmativas, de que as frases 2, 3 e 4 são corretas, A única que realmente não está correta foi a primeira frase, Bem, todas as demais estão corretas. Isso vai muito de acordo. Quando a gente fala de sistema imunológico, a gente tem que ter um cuidado muito grande, Afinal de contas, tem características realmente que são pessoais, que têm características relacionadas, particularmente a cada um de nós, mas também é inquestionável. Nós temos um repertório. A partir do momento que eu entro em contato com micro-organismos, o meu corpo começa ali, a identificá-los até um processo de defesa. Então, essa questão como um todo, ela trabalha muito com isso, Com esse processo, de podermos reconhecer micro-organismos, que atuam como antígenos, e passam a ser reconhecidos pelo nosso corpo, e a gente começa a respondê-los de uma maneira mais eficiente, Essa é realmente uma tendência clássica que nós temos, que a gente estuda, isso a gente vê na imune, na disciplina de imunemato, e mesmo até quando a gente trata ali dentro de assuntos pertinentes à parasitologia, à microbiologia, a gente sempre fala sobre esse aspecto, Bem, questão, olha, aqui ela veio até, literalmente sequencial. Não vou falar novamente, eu só coloquei aqui até para chamar a atenção de vocês, Ela realmente aparece em duplicata lá no nosso AFA, tá bom? Não é o caso, não vou discutir de novo, mas obviamente a questão a ser marcada é a mesma, tá bom? Ela é absolutamente idêntica. Bem, ou não é ético roubar um remédio cujo preço é inacessível, a fim de salvar alguém que, sem ele, morreria? Seria um erro pensar que, desde sempre, os homens têm as mesmas respostas para as questões desse tipo. Com o passar do tempo, as sociedades mudam e também mudam os homens que as compõem. Na Grécia Antiga, por exemplo, a existência de escravos era perfeitamente legítima. As pessoas não eram consideradas iguais entre si. E o fato de umas não terem liberdade era considerado normal. Hoje em dia, ainda que nem sempre respeitados, os direitos humanos impedem que alguém ouse defender explicitamente a escravidão como algo legítimo. Isso foi retirado da Secretaria de Educação Fundamental. Bem, com relação à ética e cidadania, avalia essas afirmativas. Toda pessoa tem direito ao respeito de seus semelhantes, a uma vida digna, a oportunidade de realizar seus projetos, mesmo que esteja cumprindo pena de privação de liberdade por ter cometido delito criminal com trâmite transitado e julgado. Sem o estabelecimento de regras de conduta, não se constrói uma sociedade democrática, pluralista por definição, e não se conta com referências para se instaurar a cidadania como valor. E
terceira e última frase, segundo o princípio da dignidade humana, que é contrário ao preconceito, toda e qualquer pessoa é digna e merecedora de respeito, não importando, portanto, sexo, idade, cultura, raça, religião, classe social, grau de instrução e orientação sexual. E perguntou-se, né, dessas afirmativas, quais que sejam corretas. E a gente percebe, e de fato, né, que as 3 frases estão corretas, né? Tudo, porque a gente falou aqui são direitos das pessoas. Todas as pessoas têm direito, né, de serem respeitadas, e nós o dever de respeitar uns aos outros. Acho que essa questão, né, ela fala por si só. Todas elas são realmente absolutamente corretas. Próximo. Diríamos que ele expressava-se, entregava-se, quem sabe, ou fosse lá o que fosse, naquele momento específico, por uma predileção, tendência, símbolo, sintoma, ou como queiram chamá-lo, senhores, senhoras, aos cafés amargos, aos tabacos fortes, aos blues lentos, embora a redundância deste último. E os morcegos esvoaçavam ao redor da casa. Esse o início. Bem, foi retirado de Morangos Mofados, publicado em 1982. Os pronomes são importantes elementos de coesão textual que permitem ao falante remeter a um elemento antes ou depois da sua aparição no texto. No fragmento, o pronome em destaque refere-se a, ou seja, né? Aqui, ó. Qual o pronome? Deste último, quem? Lentos, aqui, né? Olha só. Cafés amargos, aos tabacos fortes, aos blues lentos, embora a redundância deste último, a redundância deste quem? Aos blues lentos. É porque cai também, né? É importante a gente destacar. Cai aí a questão gramatical, cai a questão de diretrizes, né, da educação. Então, é legal, por isso que é bom ter realmente essas questões para a gente discutir, né, para a gente quase que lembrar, né, que podem realmente cair ali numa questão de análise. Bem, ecossistemas equilibrados contribuem para o bem-estar humano por meio dos diferentes serviços que prestam. Provisão, que são os alimentos e água, regulação, clima, qualidade da água, controle da erosão, suporte, que são solos de produção primária, e cultural, turismo e recreação, entre outros. Por isso, pensar o manejo dos ecossistemas na ONU Meio Ambiente é pensar numa abordagem para a gestão dos recursos naturais que objetiva destacar a importância da biodiversidade e dos ecossistemas para a sociedade, assim como alertar sobre as perdas que podem ocorrer por sua degradação e destruição. Hoje, os ecossistemas estão sob uma pressão sem precedentes, e embora este fato seja alarmante, é também uma oportunidade para que a população em geral, entidades, empresas, instituições acadêmicas e governos pensem em modelos inovadores de gestão, combinando a preservação com o uso sustentável dos recursos naturais. Dessa maneira, se pode garantir condições ambientais justas e equânimes para a prosperidade, estabilidade e para o benefício das comunidades e do meio ambiente global. Considerando esse trecho sobre manejo e conservação de ecossistema, analise as afirmativas. 1. Para incentivar financeiramente os municípios sobre a conservação do ecossistema, o governo pode utilizar o ICMS ecológico, que possibilita um aumento do repasse dos recursos arrecadados pelos estados, desde que sejam atendidos alguns critérios ambientais estabelecidos em leis estaduais. O Plano ABC, que é o Plano Setorial de Mitigação e de Adaptação às Mudanças Climáticas para a Consolidação de uma Economia e Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, é uma medida derivada do compromisso voluntário assumido em 2009 pelo Brasil durante a COP15 para a redução das emissões de gases de efeito estufa pela agropecuária. Diferentemente dos países do primeiro mundo, a produção científica e a formulação e implementação de políticas públicas relacionadas à gestão ambiental é uma realidade ainda distante do cenário brasileiro.
concretizada pelo CIBBR, que é o Sistema de Informação sobre Biodiversidade Brasileira. A respeito dessas afirmações, podemos afirmar que são verdadeiras. As afirmativas 1 e 2, né? Então, realmente a gente percebe aqui que essa terceira afirmativa, né, ela acaba, infelizmente, que ela não sendo correta. Bem, aqui, fazendo justamente isso, né? Cenário aqui, ela é falsa. CIBBR é uma plataforma online que pretende reunir a maior quantidade de dados e informações existentes sobre a biodiversidade do Brasil. Seu objetivo é apoiar a produção científica e processos de formulação de políticas públicas e tomada de decisões associadas à conservação ambiental e ao uso sustentável dos recursos naturais por meio de estímulo e facilitação à digitalização, publicação na internet, integração de dados de livre acesso e uso de informações sobre a biodiversidade brasileira. Ok? Próxima questão, aqui também destrinchei para ver se ela ficava mais visível para a gente, tá? Os imunoensaios do tipo ELISA, porque ela tem desenho, foram desenvolvidos logo após a descoberta do HIV. Eles consistem na detecção de anticorpos ou antígenos específicos através da reação antígeno-anticorpo. A imagem a seguir representa um ensaio imunoenzimático indireto do tipo ELISA, onde a presença de anticorpos específicos é detectada por um conjugado constituído por um anticorpo anti-IgG humano. E aqui que a gente vê, né? Colocando aqui, isso aqui é a fase sólida, né? Aqui nós temos a presença dos antígenos, que são esses triângulos, né? Vermelhos é o antígeno HIV, associado aos anticorpos, né? E aí eles são incubados, e a gente percebe que tem aqui uma ligação, né? Depois ela tem a lavagem do material. Bem, aqui, quando a gente tem esse material, né, que tá ali com os antígenos, os anticorpos, ele se associa ao material que é conjugado, né, justamente aquele anti-IgG humano com a presença de enzima, e depois ele é incubado e lavado. E aqui esse mesmo material associado a um substrato S, né? E aí a gente percebe aqui que houve degradação do substrato com a reação de cor. E essa, né, essa presença dessa cor que é lida, né, ali como resultado. Bem, após as informações apresentadas, considere as afirmações a seguir. As características apresentadas tornam o ensaio mais sensível e específico do que os ensaios do tipo ELISA. As características apresentadas tornam o ensaio pouco específico e menos sensível do que os anticorpos do tipo ELISA. As características desse ensaio requerem a utilização de uma maior concentração de antígeno e a detecção do complexo antígeno-anticorpo com reagentes sensíveis à cor. Com base, é correto apenas a segunda afirmativa, que as características apresentadas tornam o ensaio pouco específico e menos sensível do que outros ensaios do tipo ELISA, né? Acaba sendo de fato. Acho que a gente tem aqui em termos de técnicas, né? Os avanços, é sempre muito importante ser específico e ser sensível, né? E aí, para poder ter uma boa escolha na hora de ter uma análise correta, né, ou mais apropriada para um determinado antígeno. Bem, por fim, chegamos à última questão, que existem células-tronco de vários tecidos, como a medula óssea, sangue e fígado, de crianças e adultos. Entretanto, a quantidade é pequena e não sabemos ainda em que tecidos são capazes de se diferenciar. Pesquisas recentes mostram que as células-tronco retiradas da medula de indivíduos com problemas cardíacos foram capazes de reconstituir o músculo do seu coração, o que abre perspectivas fantásticas de tratamento para as pessoas com problemas cardíacos. Avalie as seguintes asserções e a relação entre elas proposta. O autotransplante pode causar menos problemas de rejeição quando comparado a transplantes tradicionais, realizados entre diferentes indivíduos, porque células-tronco, por serem doadas pelo próprio indivíduo receptor, apresentam material genético semelhante.
A respeito dessas duas afirmativas, assinale a alternativa correta. A gente pode verificar que elas são verdadeiras e que a 2 acaba justificando de fato a 1, né? Acho que é isso aqui também tranquilo. A gente sabe que esse autotransplante, né? Eu retiro, eu acabo fazendo transplante de células que pertencem ao meu organismo, é óbvio que acaba tendo ali uma perspectiva de sucesso muito maior, né? E a gente acaba tendo isso, afinal de contas, se elas já são células do próprio doador, elas têm realmente um material genético que faz, né, com que o processo de rejeição ele seja mínimo. É sempre muito importante lembrar, quando tem essa questão, manter ali uma boa oxigenação através de uma vascularização, né, adequadas, ou seja, por isso que a gente fala assim, mas por que mínima? Porque independente de qualquer coisa, fundamental é um processo, um processo invasivo, e que as características ali, né, de que as células que venham a ser implantadas mesmo do doador, que elas sejam nutridas, oxigenadas, né, para que elas realmente possam se estabelecer de uma maneira adequada. Mas no que se refere à possibilidade de rejeição, porque o organismo reconhece como não próprio, acaba isso não acontecendo, afinal de contas, geneticamente as células, né, elas são semelhantes porque são do próprio indivíduo. Bem, com isso a gente finaliza aqui, tá? Como eu falei com vocês, já falei anteriormente, né? A gente finaliza aqui, esqueci de tirar aquela ótima, a nossa correção, tá? Dessa primeira lista, eu peço que todos vocês realizem, que façam ali, é importante, né? Que vocês façam, tentem lembrar de tudo que foi estudado ao longo do curso, do que a gente está falando aqui, né? Então, isso que é muito importante, gente, que esse momento seja um momento de aprendizado e que vocês possam fixar, né? Alimentar ainda mais esse processo ensino-aprendizado e que possam, né, se preparar de fato para fazer uma prova ENAD absolutamente de sucesso, tá bom? Um beijão para vocês, então até a próxima correção, tá certo? Tchau, tchau. E só lembrem, viu, gente? Aqui as questões elas aparecem de uma maneira aleatória para vocês, tá? Aqui não é importante o entendimento e não sair, né? Achando que tá tudo na sequência, as alternativas também mudam, né? O importante é justamente isso, entender, ter o aprendizado, tá bom? Beijão para vocês.